Zubeldia bate o pé e insiste em contratação de jogador, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso, tem informação aí de mercado pra gente comentar com vocês. Vamos falar também sobre a confusão aí, rapaz, os caras quebraram tudo lá no estádio de ontem. Vamos comentar aí sobre isso, tem informação sobre grana aí nos cofres do São Paulo. Vamos comentar sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo, belezinha, rapaziada? Bom, São Paulo se classificou ontem aí contra o time do Nacional. E hoje todo mundo já se apresentou aí no CT da Barra Funda. Os que jogaram, evidentemente, fazer aquele regenerativo para recuperar os jogadores. Aí, né, só tendo mesmo aquele time reserva que vai jogar contra o Vitória domingo, que a gente sabe aí. Tá aí, ó. Elenco do São Paulo se reúne no CT e faz oração pela saúde de jogador do Nacional que ainda segue internado. O São Paulo postou aí nas suas redes sociais o seguinte, ó. O treino dessa sexta-feira começou com uma oração dos nossos atletas e comissão técnica pela saúde de Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, que encontra-se no hospital Albert Einstein. Continuaremos juntos na torcida para que o uruguaio fique bem. A gente comentou com vocês já sobre o Juan Izquierdo aí, né, que é o jogador do Nacional. A gente comentou as últimas notícias que tinha sobre ele e até agora não saiu mais nada. Até porque o presidente nacional falou que ele ia ficar 12 horas na UTI e depois, né, ia ter alguns exames aí, tá aí, então a gente não tem mais nenhum tipo de informação, cara. É só orar, torcer para ficar tudo bem com o jogador aí e aguardaremos notícias aí sobre ele, né? Notícias positivas, boas notícias aí sobre o jogador, né? Por enquanto, né, tô gravando esse vídeo aqui 5h30 da tarde, tá? Até agora não saiu mais nenhuma notícia aí não, né? E o São Paulo fez esse post aí, né? Muito bacana, muito legal, tá bom? E hoje, rapaz, a gente teve aí de manhã, né, a convocação da seleção brasileira e o São Paulo não teve nenhum jogador convocado aí pelo técnico Dorival Júnior. A gente comentou com vocês no vídeo de manhã que foi a Marília Ruiz, né, cara, que trouxe essa informação lá no áudio que o São Paulo, segundo ela, tinha jogador do São Paulo aí na convocação do Dorival, mas acabou que não teve, que é excelente, maravilhoso, né, até porque tem aquele questão que eu comentei com vocês, tem um conflito aí de jogo das eliminatórias com o segundo jogo da Copa do Brasil, a volta contra o Galo, né? E, né, pode não dar tempo do jogador chegar, vai ter um desgaste evidentemente natural que vai prejudicar aí. O Arana, por exemplo, o Guilherme Arana foi convocado, né? Evidentemente que pro São Paulo é bom e pro Galo é ruim, porque o Arana é um dos melhores do time e ele foi convocado aí do São Paulo, não teve nenhum. Excelente, ótimo, maravilhoso, né? Ainda bem, né? Constitui sem ser convocado aí. O São Paulo segue sem perder e sequer sofrer gols do Nacional na história, cara. A gente comentou muito com vocês sobre isso quando o São Paulo, quando teve o sorteio, a gente pegou o Nacional, que a gente nunca tinha feito pro Nacional, nunca tinha tomado gol do Nacional. E manteve as duas escritas, né? Lá em 92, lá o São Paulo jogou com o Nacional lá no Uruguai, venceu por 1-0 e na volta venceu por 2-0 no Morumbi. Em 2008 foi 0-0 no Uruguai e no Morumbi vencemos por 2-0. E esse ano, né, cara, essa eliminatória aí também foi 0-0 lá no Uruguai, em Montevidéu, e vencemos também de 2-0 aí no Morumbi, né, cara, e conseguimos a classificação. O São Paulo nunca perdeu pro Nacional, nunca tomou um gol, rapaz, do Nacional em 3 confrontos, 92, 2008 e 2024, né, e olha com o Nacional, Gabriel, o Nacional é ruim, o time dos caras é bem limitadinho aí realmente, mas é o Nacional, né. O São Paulo é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. O Nacional também. É um time gigantesco, um dos times que mais tem história aí no futebol sul-americano. E os caras nunca fez um gol no São Paulo, né? Isso é uma marca muito importante aí, né, do São Paulo. E o segundo gol desse 2-0 ontem foi do nosso queridíssimo Caleri. E tá aí, ó. Maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores. E primeiro tá o Fabuloso aí e o Rogério Ceni com 14 gols marcados. E em segundo, o Caleri com 13 gols marcados. O Caleri tá a um gol aí, né, de ser o maior artilheiro do São Paulo no Libertadores, né? Se ele fizer mais um gol, ele vai ser e empatar com o Fabuloso e com o Ceni. Se ele fizer mais 2, ele passa o Ceni e o Fabuloso e fica aí, né, com essa marca aí de maior artilheiro do São Paulo da Libertadores na história aí de forma isolada. Garantido, a gente tem mais 2 jogos com o Botafogo, né? O primeiro no Newton Santos, segundo no Morumbi. Ele tem mais 2 jogos aí, né, cara, para passar esses 2 jogadores. A melhor média aí, né, cara, se você for olhar o Luiz Fabiano, tem 14, um gol a mais.
mas o Fabuloso também tem bem mais jogos que o Caleri, né? O Caleri tem uma média, né? Se você for olhar a média ali do Caleri é bem melhor, né, cara? E o Caleri cada vez se tornando maior aí no São Paulo, né, cara? Né? Tomara que ele mais títulos aí para cada vez crescer aí, né, de importância dele na história do São Paulo. A vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Nacional na noite desta quinta-feira registrou o maior público do clube em uma partida nessa temporada de 2024. O Morumbi recebeu 60.032 torcedores, ultrapassando os mais de 58 mil pagantes na partida contra o Flamengo no início do mês, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Até então era o maior público do ano e, como a gente comentou, né, cara, pô, a coisa mais certa do mundo é que ontem ia passar os 60 mil aí, e passou, tá? O maior público do ano do São Paulo, e foi também o primeiro jogo que teve 60 mil torcedores no estádio. Aí, e na volta com o Botafogo também vai ter mais 60 mil, não tenha dúvida disso aí não, tá? Então foi o maior público, e também tá aí, ó, a renda da partida também foi a maior do clube nessa temporada. Foram aí 5.790.000 reais, tá? 5.790.000 reais aí arrecadados com os ingressos do jogo de ontem, tá, irmão? Quase aí pegou os 6 milhões de renda. Então, cara, pô, estádio lindo, maravilhoso, 60 mil pessoas fazendo uma festa absurda, empurrando o time, e ainda tem, além da ajuda, né, cara, de empurrar o time, de ajudar o time aí, canta os 90 minutos, tem também, evidentemente, a parte financeira que ajuda, e ajuda muito aí, né, cara, o São Paulo, tá bom? A gente teve ontem duas situações muito tristes e lamentáveis que aconteceram no Morumbi ontem. Um foi a questão, né, do Juan Esquerdo, que é o jogador do Nacional, que a gente já comentou sobre ele, e a outra foi aí a briga, né, cara, confusão, o caos que teve lá na torcida do Nacional junto com a polícia. Tá aí, ó. São Paulo contabiliza 65 cadeiras danificadas após confusão entre torcedores do Nacional e da PM. O São Paulo comunicou oficialmente nesta sexta-feira que 65 cadeiras do setor destinado aos visitantes foram quebradas e arrancadas durante a partida contra o Nacional nesta quinta-feira. Olha só isso aqui, ó. Torcedores do time uruguaio se envolveram em uma confusão com policiais. 21 deles chegaram a ser detidos. A partida foi interrompida logo após o segundo gol do São Paulo, né, cara? Teve o gol do Caleri, né, cara? Logo depois teve essa paralisação aí por causa da confusão que teve do torcedor do Nacional com a PM, tá? Um detalhe importante. Os torcedores do Nacional estavam concentrados antes do jogo com a torcida organizada do Palmeiras. Tem até uma foto aí disso. E foram encontrados alguns objetos na torcida do Nacional do Palmeiras, né? Alguns objetos ali do Palmeiras, com o escudo do Palmeiras e tudo mais, porque eles estavam, né, aos fogos aí, com a torcida do Palmeiras antes do jogo. Aí teve muito torcedor comentando que foi o seguinte: mas tinha torcedor do Palmeiras infiltrado lá. Segundo a polícia, né, e o delegado deu entrevista depois do jogo aí ontem, foi que não tinha infiltrado do Palmeiras, que todos os torcedores que estavam no setor visitante eram torcedores do Nacional, né, e que esses torcedores do Nacional estavam com objetos aí relacionados ao Palmeiras, né, e tava mesmo ainda, como a gente falou, tinha até foto com eles lá, junto com a mancha e tudo mais. Enfim, continuando, rapaziada, ó, em nota, a diretoria do São Paulo informa que os assentos serão substituídos para o jogo de domingo contra o Vitória. O clube não detalhou se cobrará do Nacional o valor pela troca das cadeiras, como já aconteceu em outras ocasiões. Cara, assim, velho, infelizmente, né, esse tipo de coisa aqui, meio que é rotina na Libertadores, na Sul-Americana, até em clássicos mesmo, paulistas aqui, né, cara, já aconteceu muito, porque agora não tem mais torcida visitante, mas sim, infelizmente acontece desde sempre. Lamentavelmente, quando eu falo isso, né, óbvio que a gente não tem que normalizar esse tipo de coisa, né, pô, é lamentável, triste, confusão com a PM, pô, tinha criança lá, idoso, né, e fora, pô, os caras destruir o estádio, quebrar as coisas, pô, lamentavelmente que é só prejuízo aí, né, ou pro São Paulo que vai ter que pagar, ou pro próprio clube do Nacional, né, que era os torcedores do Nacional que tava quebrando as cadeiras lá, mas enfim, cara, lamentável isso aí, né, e prejuízo evidentemente aí pro São Paulo, né, se é que realmente o São Paulo vai pagar, a gente não tem essa certeza aí não, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, olha só.
São Paulo, Globoesporte.com. São Paulo acumula quase 40 milhões em premiações na Libertadores. O São Paulo já embolsou 39 milhões e 600 mil reais com a Libertadores. Pela ida para as quartas, o São Paulo embolsa 1 milhão e 700 mil dólares. Tá? O bônus pago pela Conmebol aos times é de 330 mil dólares, aí, né? Que daí 1 milhão e 600 mil reais por vitória na fase de grupos, tá? E o São Paulo aí, né, cara, contando suas vitórias, né, ganhou aí 6 milhões e 600 mil reais. Os outros 33 milhões, contando com a ida para as quartas, foram conquistadas pela campanha até aqui, né? Então, cara, o que acontece? Tem premiação aí para os classificados da fase de grupos, né, para as oitavas, tem premiação para os classificados das oitavas para as quartas, né? Tem premiação aí por vitória, que é o bônus que a Conmebol dá. Juntando tudo isso aí, todas as premiações aí, dá 39 milhões e 600 mil reais até aqui. 39 milhões e 600 mil reais, quase 40 milhões para o São Paulo passar de duas fases, né? Porque foi a fase de grupos, né? Passou para as oitavas e das oitavas passou para as quartas. São Paulo só passou duas fases só, que teve, né, até então aí, e o São Paulo já embolsou quase 40 milhões de reais. Cara, é por isso que a gente fala com vocês aqui sempre, cara. Título! Nenhum time grande tem obrigação de ganhar título, tá? Time grande tem obrigação de disputar os títulos, porque se todo time grande for obrigado a ganhar título, irmão, não tem como, porque só tem 3 taças, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, não tem taça para todo mundo. Todos os times grandes são obrigados a disputar todos os títulos. Se você disputar os títulos, você vai ganhar, você vai perder. Como todos os times do mundo, né? Eles ganham, eles perdem. Ninguém só perde, ninguém só ganha, né? É igual você pega, por exemplo, a Copa do Brasil do São Paulo. São Paulo chegou recentemente aí, né, cara? Chegou na semifinal em 2020, chegou na semifinal em 2022, né? Perdeu pro Flamengo. Ano passado ganhamos. Por quê? Porque tava chegando longe, uma hora ganhou, né? E Libertadores, cara, todo ano tem que disputar o raio da Libertadores. Olha a premiação, cara. São Paulo avançou 2 fases só, né? E embolsou quase 40 milhões de premiação, né? Vamos ver, pode ser eliminado da próxima fase? Pode. Né? Pode não ganhar a Copa do Brasil? Pode. Pode não ganhar o Brasileiro? Pode. O time pode não ser campeão. Mas é obrigação do São Paulo todo ano tá na Copa Libertadores da América. Primeiro, pelo tamanho do time. Tricampeão dessa bagaça. Segundo, que ajuda e muito nas finanças, nas premiações aí. É obrigação todo ano tá da Libertadores. São Paulo, como eu falei, pode se perder na Copa do Brasil, pode não ganhar a Libertadores, mas tem que estar com a vaga lá no Brasileirão para a próxima Libertadores. É obrigação, isso é obrigação. E evidentemente, quanto mais você disputa, quanto mais você chega, irmão, uma hora você vai ganhar, como aconteceu na Copa do Brasil no ano passado. Aí, tá bom? Vamos avançando agora, meu parceiro, e vamos comentar aí sobre o mercado da bola. Tá aí a informação do blog do São Paulo sobre o Paul Fernandes, volante do Boca. A pedido de Zubeldia, o São Paulo deve perguntar por volante após eliminação do Boca Juniors. A janela segue aberta e ainda tem mais 9 dias até o fechamento. Algumas coisas mudaram desde então. O São Paulo está nas quartas da Libertadores e da Copa do Brasil. E o Boca, do volante Paul Fernandes, que interessa ao São Paulo, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Perdeu ontem para o Cruzeiro nos pênaltis, né? O contrato do Paul Fernandes com o Boca só tem mais 4 meses, encerra em dezembro e ele não quer renovar. Diante disso, com esse cenário mais evoluído, o Zubeldia pediu que o São Paulo faça uma nova investida pela falta de volantes e pela lesão do Lisieiro, que já está fora. O Bobadilla será convocado novamente pelo Paraguai. Existe esta preocupação do técnico. Cara, Pablo é machucado, Alisson machucado, o Lisieiro que estava jogando aí machucado também. Vai ter mais 2 eliminatórias esse ano, mais 2 datas FIFA. O Bobadilla vai ser convocado, né? Precisa contratar o raio do volante. E com esse cenário aí, agora que o Paul Fernandes foi eliminado do Boca, o Zubeldia pediu de novo para a diretoria para fazer uma nova proposta, para tentar mais uma vez contratar o Paul Fernandes, que vai precisar. Né, cara? O Bobadilla vai ser convocado, o Lisieiro, que é o que estava ganhando espaço, o Lisieiro chegou, vai ajudar, acabou se machucando também. Além do volante, o Zubeldia, que é um lateral esquerdo, São Paulo tem negociações com o Mário Rui, né? E o blog põe aqui, o São Paulo precisa se reforçar para seguir vivo nas competições. Precisa, cara. Tem que cortar o volante para ontem, né? Então, pô, volante para quê? Volante para quê, cara?
O Luiz Gustavo, por exemplo, não vai jogar domingo contra o Vitória. Quem vai jogar no lugar dele? Vai jogar o Marcos Antônio e quem é o outro? Era para ser o Lisieiro, só que machucou. Né? O Bobadilha jogou com o Nacional lá no Uruguai, com o Palmeiras no Allianz Parque e jogou ontem. Ele vai jogar de novo contra o Vitória? Não tem volante, cara. Precisa contratar. E segundo o blog do São Paulo, o Zubeldia pediu mais uma vez pro São Paulo tentar contratar aí o Pô Fernandes, já que agora ele continua, né, não querendo renovar com o Boca, só tem mais 4 meses, e agora os caras foram eliminados da Sul-Americana, né? Pode ser que mude alguma coisa? Talvez sim, talvez não mude nada, mas o Zubeldia pediu pro São Paulo aí mais uma vez tentar, né, cara, contratar aí o Pô Fernandes. Vamos ver, certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.